A cena era perfeita, o vestíbulo imponente de um casamento de contos de fados, e ali estava eu, parada na entrada, envolta em um vestido que havia criado com minhas próprias mãos. Uma peça de elegância discreta com linhas puras e um valor que superava o custo total de metade dos convidados juntos. Ao me apresentar à equipe, vi os olhos se arregalarem, os dedos nervosos deslizando pela tela do tablet. Uma pausa incômoda, um novo olhar, e então as palavras que desmoronaram tudo. Desculpe, mas seu nome não consta na lista. Pensei que fosse um engano. Afinal, eu havia desenhado cada convite, cada detalhe da decoração, cada linha do cardápio. Até o vestido da noiva saíra de minhas mãos. Mas quando me virei para minha mãe, não havia surpresa em seu rosto, apenas um sorrisinho irônico, quase divertido. Ela se aproximou, baixou a voz como se compartilhasse um segredo sujo e soltou. Sua irmã está se casando com uma família de peso. Não podemos permitir que uma costureirinha pobre apareça aqui e manche nossa imagem. Foi naquele instante que tudo fez sentido. Cada olhar desdenhoso, cada risada abafada, cada vez que fui ignorada como se não existisse. Eles nunca tiveram a intenção de me incluir. Eu era boa o suficiente para trabalhar, para criar, para servir, mas nunca para ser vista, para ser reconhecida. Então sorri. Não um sorriso amargo, mas um daqueles que antecedem um golpe certeiro. Virei as costas para aquele mundo de hipocrisia, mas antes de me afastar, deixei cair uma frase que ecoaria por muito tempo, sem problemas. Só não se esqueçam de pagar pelo vestido. 3 dias depois, minha mãe abriu a fatura. O valor, $27.500. O telefone não parou de tocar. 98 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz, desesperada. Claire, precisamos conversar sobre essa conta. Acho que houve um mal-entendido. Mas não houve. E eu não atendi. Essa não é apenas uma história sobre exclusão. É sobre o momento em que quem você menospreza se revela como a peça-chave de tudo. E o que veio depois? Isso mudou tudo. Claire Sutton tinha 32 anos, solteira, e vivia sozinha em um sobrado reformado acima de uma galeria silenciosa em Savannah. À primeira vista parecia uma mulher comum, educada, reservada, de falas medidas. Mas por trás daquele ar discreto esconderia-se uma das mentes mais brilhantes da alta costura nupcial. Sob o pseudônimo de Heloise, ela vestira herdeiras, magnatas da mídia e filhas de políticos com criações que não gritavam, mas sussurravam luxo, cada ponto à mão, cada detalhe uma obra de arte. Seu trabalho era lenda nos círculos mais exclusivos, mas para sua família, ela era apenas Claire, a filha que não se encaixava. Os Sutton eram uma família do sul que media o valor das pessoas pelo sobrenome que carregavam. Linda, sua mãe, havia transformado o casamento das filhas em uma estratégia de ascensão social. Raquel, a primogênita, era a joia da coroa, polida, impecável, moldada para se casar bem e brilhar nos jantares de gala. Claire, com suas mãos calejadas de agulha e noites em claro esboçando modelos à luz de um abajur, sempre fora um incômodo. Seu pai, o único que acreditara nela, morrera quando ela tinha 16 anos. Desde então Claire era tolerada, nunca celebrada. Por isso, quando Raquel ligou meses antes do casamento dizendo, quero algo único, algo diferente, um fio de esperança se acendeu em Claire. Sua irmã falava em economia, em como o olho clínico de Claire pouparia milhares. Ela aceitou não pelo dinheiro mas pela ilusão de que dessa vez seria vista. Passou 120 horas costurando o vestido da noiva, importou rendas raras, finalizou cada costura à mão. Também desenhou os cardápios, os letreiros de boas-vindas, o mapa de lugares. Ninguém perguntou quanto custava. Ninguém ofereceu pagar. Os Sutton simplesmente esperavam que ela desse, como sempre fizera. No dia do casamento, Claire se vestiu com cuidado, não para impressionar, mas para honrar seu próprio trabalho. Seu vestido, uma criação própria em seda cinza claro, era puro refinamento, gola alta, silhueta impecável, elegante sem roubar a cena. Nos lábios, um rosa pálido. Nas orelhas, brincos herdados de seu pai, a última lembrança dele. Era uma homenagem silenciosa à mulher em que se tornará, apesar de tudo. Ao chegar à propriedade, a cerimônia ainda não havia começado. Ela passou pela fonte de pedra, pelo arco de rosas trepadeiras que ela mesma sugerira nos planejamentos, e chegou à entrada da recepção. Uma jovem com um tablet na mão a barrou. Claire Sutton, ela disse, sorrindo. A moça digitou, franziu a testa, digitou novamente. Poderia soletrar. Depois de mais uma busca infrutífera, veio a frase que gelou o sangue de Claire, apesar da máscara de serenidade que usava como armadura. Desculpe, mas seu nome não está na lista. Ela respirou fundo. Eu desenhei o vestido da noiva. Sou irmã dela.
A funcionária pareceu genuinamente aflita. Compreendo, mas a lista está fechada. Não posso deixar entrar ninguém que não esteja autorizado. Foi então que viu sua mãe se aproximando, deslizando pelo chão de mármore como se fosse dona do lugar. Não havia preocupação em seu rosto, nem surpresa, apenas uma expressão de quem já esperava por aquele momento. Você veio, disse Linda com uma calma estudada. Isso foi corajoso. Claire manteve a voz baixa, mas firme. Não estou na lista. Não, confirmou Linda, cruzando as mãos com elegância calculada. Não incluímos você. Por quê? Claire sentiu o peso da pergunta, mas não deixou transparecer. Sua mãe olhou para os lados, como se temesse que alguém ouvisse. Então, baixando a voz, Raquel está se casando com uma família importante. Rica. Influente. Não podemos ter uma costureira aparecendo aqui de vestido caseiro, lembrando a todos de onde viemos. As palavras doíram, mas Claire não estremeceu. Eu não sou um fardo. Você nunca foi como nós, retrucou Linda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sempre seguiu seu próprio caminho, e está tudo bem. Mas hoje não é seu dia. É de Raquel. Deixe-a brilhar. O coração de Claire batia forte, mas sua voz permaneceu serena. Eu fiz o vestido. E somos gratas, disse Linda com uma gentileza que era mais cruel que um grito. Mas o trabalho já foi feito. Foi aí que Claire entendeu. Não se tratava de um esquecimento. Era uma escolha. Uma rejeição calculada. Então ela sorriu não com amargura, mas com a clareza de quem finalmente vê a verdade nua e crua. Não tem problema, disse, antes de se virar. Só não se esqueçam de pagar pelo vestido. E foi embora. Sem lágrimas. Sem olhar para trás. Subiu em seu carro, pegou o celular e enviou a fatura que já estava pronta há dias. Detalhada, profissional, inquestionável. 3 dias depois, enquanto tomava chá em um café tranquilo, Claire olhou para o celular. 98 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz, entre cortês e desesperada. Claire, precisamos conversar sobre essa conta. Acho que houve um equívoco. Por favor, me ligue. Ela não ligou. Algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Mas essa sim. E Claire não atendeu ao telefone depois da fatura, nem depois da mensagem. Seu silêncio já não era passividade, era poder. Enquanto mexia a colher no chá, seus pensamentos voavam para lugares que nenhum valor monetário poderia alcançar. Lugares mais antigos que a raiva, mais profundos que o orgulho. Nem sempre fora assim tão serena. Houve um tempo em que Claire Sutton chorava sobre jantares frios e aniversários esquecidos. Um tempo em que se espremia em vestidos apertados e sorrisos forçados, esperando por um único gesto de aprovação da mãe. Mas essa aprovação nunca veio. Não quando pintava. Não quando ficou em segundo lugar em um concurso regional de arte. Nem mesmo quando seus esboços de moda foram publicados anonimamente em uma revista estudantil no último ano do ensino médio. Na casa do Sutton, o valor se media pela capacidade de se moldar, não de criar. Raquel sempre fora a estrela. Desde o jardim de infância, seus desenhos iam para a geladeira, suas notas eram exibidas em almoços dominicais. Ela frequentava aulas de etiqueta, posava para fotos que seriam mostradas como troféus. Claire era a sombra que não combinava com o retrato perfeito. Até que um dia deixou de importar-se com isso. Porque algumas pessoas nascem para brilhar nos holofotes. Outras, elas tecem a luz. E Claire havia aprendido finalmente que não precisava do palco do Sutton para ser extraordinária. A ser vista. Não como a filha deslocada do Sutton. Não como a irmã que nunca coube no molde, mas como Claire. A mulher que transformou rejeição em costura, solidão em seda, e cada cicatriz em um ponto invisível que só ela sabia decifrar. Mas a ironia do destino tem um gosto amargo, e às vezes ele serve suas lições em taças de cristal. Quando Raquel anunciou o noivado com Michael Grant, Claire não sentiu o peso da inveja, sentia o peso da prova. Porque ali, naquela mesa de jantar decorada com louça de herança e sorrisos ensaiados, estava o homem que, sem saber, havia construído um império em parte graças às mãos que sua própria família sempre ignorou. As mãos de Claire, as costuras de Heloise. Ela poderia ter dito algo. Poderia ter deixado cair, casual, entre um gole de vinho e o comentário da mãe sobre o buffet. A Michael, aliás, você já ouviu falar da Heloise? Suas noivas adoram os meus decotes. Imaginou a cena. O garfo de Raquel pairando no ar, os olhos de Linda Sutton se estreitando como se Claire tivesse acabado de cuspir no prato de porcelana da bisavó. Que absurdo, Claire! Você sempre exagera. E Michael? Ele riria educado, confuso, enquanto internamente revisaria os contratos, os pagamentos, as assinaturas digitais que nunca levaram o sobrenome Sutton. Não, era melhor assim.
Melhor que Heloise permanecesse intocada, um segredo tão bem guardado que nem mesmo o marido de sua irmã suspeitava que a mulher que assinava seus cheques era a mesma que, aos 12 anos, escondeu rasgões no vestido de comunhão de Raquel para que ninguém notasse as manchas de grama. Melhor que sua arte fosse julgada pelo que era, não pelo sangue que nunca quis. E no entanto, havia noites em que Claire acordava com as mãos formigando, como se os dedos ainda segurassem a agulha. Noites em que ela se perguntava como seria sentar à mesa não como a convidada tolerada, mas como a convidada honrada. Como seria ouvir o próprio nome saindo da boca de Michael Grant não como um cumprimento forçado. A Claire, que surpresa vê-la aqui, mas como um reconhecimento. Você é a razão pela qual nossas noivas choram quando se veem no espelho. Mas esses pensamentos eram luxos, e Claire havia aprendido cedo que luxos se pagam caro. Então ela os enterrava debaixo de mais trabalho, mais esboços, mais noites em que o único som no ateliê era o farfalhar da seda e o tic-tac do relógio de parede que marcava as horas que ninguém jamais lhe devolveria. Até que uma tarde, um envelope chegou. Não o tipo comum, com faturas ou convites que ela ignorava, mas um envelope de papel grosso, selado com cera vermelha. Dentro, um cartão em letra manual. Senhorita Heloise, ou devemos chamá-la de C. O Sr. Grant solicita sua presença. Descrição garantida. Claire segurou o papel como se fosse uma granada, porque Michael Grant não fazia pedidos. Ele emitia ordens, assinava contratos, movia peças no tabuleiro sem jamais sujar as mãos. E no entanto, ali estava, uma convite. Ou uma armadilha. Ela deveria rasgar. Deveria jogar no fogo, como fazia com as cartas de Natal que a mãe enviava por obrigação. Mas algo, talvez a curiosidade, talvez a fúria silenciosa de anos engolidos, fez com que seus dedos traçassem um endereço no GPS. O escritório de Michael Grant não cheirava a dinheiro. Cheirava a poder. Couro envelhecido, café recém-feito, e aquele perfume sutil de tinta de caneta que só os homens que ainda assinavam documentos à mão carregavam. Quando ela entrou, ele estava de costas, olhando pela janela como se a cidade fosse um reino que lhe pertencesse. E de certa forma pertencia. Você veio, disse, sem se virar. Não era uma pergunta. Claire não respondeu. Não como Claire, pelo menos. Ela ajustou os óculos, cruzou os braços, e deixou que o silêncio falasse por Heloise. Foi só quando ele finalmente se virou que ela viu. Não havia reconhecimento em seus olhos. Não havia a sombra de você é a irmã da Raquel. Havia apenas a expressão de um homem que finalmente olhava para o rosto por trás do mito. Eu não sabia que você existia de verdade e admitiu Michael. E havia algo quase reverente em sua voz. Só conhecia suas costuras. Ela deveria ter sorrido. Deveria ter dito algo espirituoso, algo que o deixasse desconfortável, que o fizesse questionar cada cheque que já havia assinado sem saber para quem. Mas o que saiu foi a verdade crua e sem filtro. Agora sabe. E nesse momento, pela primeira vez em anos, Claire Sutton, ou Heloise, ou C, ou qualquer nome que tivesse usado para sobreviver, não se sentiu invisível. Sentiu-se perigosa. A exclusão não era um corte limpo. Era uma erosão lenta, a compreensão que se instalava como um veneno de ação demorada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Claire não recebeu resposta de Linda. Nem um desculpe, esqueci, nem um vou verificar. Nada. Apenas o silêncio elástico que se esticava entre elas, fino o suficiente para ser ignorado, resistente o suficiente para não se romper. Ela poderia ter insistido. Poderia ter ligado, poderia ter confrontado, poderia ter deixado que a raiva, aquela velha conhecida queimando atrás do externo, ditasse suas ações. Mas não o fez. Porque Claire Sutton, ou Heloise, ou a mulher que costurava sonhos em seda, já havia aprendido há muito tempo que algumas batalhas não eram ganhas com gritos. Eram ganhas com agulhas. E assim ela continuou a trabalhar. O vestido ficou pronto 3 dias antes do prazo. Uma obra-prima de costura francesa com uma cauda que fluía como água e um corpete tão preciso que parecia esculpido no corpo de Raquel. Cada ponto era um segredo, cada detalhe uma assinatura invisível. Claire o entregou pessoalmente em uma caixa de madeira forrada com cetim, sem etiquetas, sem notas, sem nada que pudesse ser interpretado como um pedido de reconhecimento. Linda assinou o recibo com um aceno distraído, já ao telefone com a florista. Raquel nem sequer olhou para cima quando Claire deixou o pacote sobre a mesa de centro da suíte nupcial. Obrigada, disse Raquel, sem erguer os olhos do iPad onde revisava a disposição das mesas. Você é um anjo. Um anjo. Não uma irmã. Não uma artista. Um anjo, aqueles seres que existem para servir, para serem invocados quando necessário e esquecidos quando não são mais úteis. Claire sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos.
De nada. Ela saiu do hotel com as mãos vazias, mas não o coração. Porque ali, entre o murmúrio dos funcionários arrumando os últimos detalhes e o cheiro de rosas brancas inundando os corredores, algo dentro dela se rearranjou. Não era raiva. Não era tristeza. Era uma clareza cortante, como a lâmina de uma tesoura afiada demais para ser ignorada. Eles nunca iriam vê-la. Não importava quantos vestidos ela criasse, quantos detalhes perfeitos ela entregasse de mãos beijadas. Para eles, ela sempre seria a menina que desenhava nos cantos, a irmã que tinha jeito com agulha, a filha que escolheu o caminho errado. E pela primeira vez, Claire percebeu que não queria mais ser vista por eles. Porque ser vista por quem não sabe olhar é o mesmo que ser invisível. Ela voltou para o ateliê, fechou a porta, e só então permitiu que suas mãos tremessem. Não de fraqueza, de antecipação. Porque Claire Sutton, a mulher que havia se tornado Eloise, que havia se tornado Ce, que havia se tornado uma sombra para sobreviver, estava prestes a deixar de ser invisível, e quando ela emergisse não seria como um anjo, seria como um incêndio. A recepção ainda ecoava com os últimos suspiros de uma noite que se recusava a terminar. Os cristais dos lustres refletiam a luz dourada como facas discretas, cortando o ar carregado de perfume caro e promessas mais caras ainda. Raquel, radiante no vestido que Claire havia costurado com suas próprias mãos, cada ponto uma súplica silenciosa por aprovação, girava entre os convidados. Seu riso um sininho de prata afinado para soar como gratidão, não como posse. Michael, imóvel junto à janela do suíte nupcial, observava o jardim abaixo, onde as pétalas das rosas que Claire havia selecionado um a um agora se misturavam à terra, pisoteadas por sapatos de grife. Sua camisa branca, imaculada há poucas horas, começava a ceder à umidade do suor nervoso. Ele não se virou quando a porta se abriu. Linda entrou sem bater, os saltos afundando levemente no tapete persa como se até o chão conspirasse para amortecer sua chegada. O vestido de seda, na cor de champanhe que Claire havia sugerido como elegante sem ser pretensioso, agora lhe colava a pele como uma segunda camada de arrogância. Seus dedos, adornados com o anel de esmeralda que pertencia à família há gerações, tremiam ao segurar o tablet. A tela iluminava seu rosto com uma luz azulada fria, que realçava cada ruguinha de desdém que os anos de botox não haviam conseguido apagar. Você viu? A voz de Linda era um sussurro cortante, o tipo que carrega mais veneno do que um grito. Ela girou o dispositivo para que Michael pudesse ler, embora soubesse que ele já sabia. Todos sabiam, agora. O e-mail de Claire não era uma bomba. Era uma obra de arte da vingança silenciosa. Cada linha, cada valor, cada descrição meticulosa dos serviços prestados, e nunca reconhecidos. Era como uma agulha de crochê trançando o sudário de sua própria hipocrisia. Design e execução de vestido de noiva, 180 horas, valor de mercado, $12.600. Revisões de último minuto por ajustes de iluminação, 42 horas, não cobradas anteriormente. Coordenação de florais e decoração, 60 horas, orçamento excedido em 30% por escolha de fornecedores premium não aprovados em contrato, ponto. A lista continuava, implacável, cirúrgica. No rodapé em negrito, total devido, $47.890. Prazo para pagamento, 7 dias. Atrasos incorrerão em juros de 1,5% ao mês, conforme cláusula 8.3 do contrato assinado em 12 de março de 2023. Michael finalmente se virou. Seu rosto, tão cuidadosamente esculpido para transmitir poder, agora revelava as rachaduras, a mandíbula tensa, o olho esquerdo contraído em um tique que nem os melhores cirurgiões plásticos de Nova York conseguiriam disfarçar. Isso é chantagem. Sua voz era baixa, mas o tom não deixava dúvidas. Era a primeira vez em anos que alguém, o fazia sentir-se acuado. Linda soltou uma risada seca, como folhas secas esmagadas sob um salto low-bolting. Chantagem seria se ela pedisse dinheiro para não expor nossos segredos. Isso, ela bateu no tablet com a unha esmaltada em nude perfeito. É uma fatura. E pelo jeito, estamos devendo. Michael avançou para a mesa de centro, onde uma garrafa de uísque de malte único esperava meio vazia. Serviu-se de 2 dedos do líquido âmbar, engolindo-o como se pudesse queimar a verdade junto com a garganta. Ela não vai processar. Sua certeza soava como uma oração. Claire não tem estômago para isso. Linda o observou por sobre a borda do copo que não havia tocado. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando fechava negócios milionários com um aperto de mão e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Você não a conhece. Ela deixou as palavras pairarem, pesadas como o cheiro de flores murchas no ar, nenhum de nós conhece.
Do lado de fora, a noite engolia os últimos vestígios do banquete. As mesas, agora desertas, exibiam manchas de vinho como feridas abertas no linho branco. Os arranjos florais, outrora exuberantes, pendiam cansados, pétalas caídas como lágrimas que ninguém derramara. E em algum lugar, a quilômetros dali, Claire Sutton dormia com a tranquilidade de quem finalmente havia parado de pedir permissão para ocupar espaço. Quando o sol nascesse, eles ainda estariam ali, presos na armadilha de ouro que haviam construído para si mesmos. Mas ela já estava longe. Raquel observava a tela do telefone como se o nome de Claire fosse uma acusação pesca-pisca e implacável. A chamada caiu no correio de voz pela terceira vez, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer gritaria. Do outro lado da mesa, Linda digitava com dedos trêmulos, a raiva transformando suas letras em pequenos golpes contra a tela. Ela não pode fazer isso. Não depois de tudo. Michael cruzou os braços, o cinismo desenhado em cada linha de seu rosto. Depois de tudo, repetiu, como se provasse as palavras e as achasse azedas. Depois de vocês a terem tratado como um favor incômodo. Depois de terem usado seu talento como moeda de troca para um dia perfeito que ironicamente só existiu porque ela o criou. Raquel cerrou os punhos. Você está exagerando. Ela ofereceu ajuda. Não foi um contrato. Não foi um contrato porque vocês nunca lhe deram essa opção. A voz de Michael era uma lâmina fria. Vocês a reduziram à tia solteirona que faz costura, enquanto ela, essa mesma pessoa, estava redefinindo uma indústria inteira sob um pseudônimo. E agora se surpreendem que ela cobre pelo que é dela. Linda soltou um riso seco. $27.000? Por um vestido? Isso é chantagem emocional. Não. Michael apontou para a tela. Isso é um recibo. Um documento que prova que pela primeira vez alguém nesta família tratou Claire Sutton como que ela é, uma profissional. Enquanto vocês a viam como um projeto de caridade, o resto do mundo a via como gênio. O telefone de Raquel vibrou novamente. Dessa vez não era Claire. Era uma notificação do banco. Transferência recebida, $27.500. Remetente, C. Sutton. Ela arfou como se tivesse levado um soco. Ela já cobrou? Linda empalideceu. Isso é roubo. Vamos contestar. Michael apenas sorriu, um sorriso sem alegria, apenas a satisfação amarga de quem vê a justiça sendo servida em dose única. Contestar o quê? Um serviço prestado? Um valor justificado linha por linha? Ele pegou o laptop, girando-o para que ambas lessem novamente. Ela não pediu permissão. Não suplicou por reconhecimento. Apenas tomou o que era seu. Pausa. Assim como vocês sempre fizeram com ela. Do lado de fora, o vento balançava os últimos lanternos do casamento, agora apagados. Dentro da casa, o silêncio era tão denso que dava para ouvir o som do dinheiro caindo na conta, não como um golpe, mas como o último ponto final em uma história que Claire havia decidido reescrever sozinha. E pela primeira vez, ninguém nesta família tinha o direito de editar uma vírgula sequer. A tela do tablet iluminou o rosto de Keisha com uma luz fria, mas Claire mal piscou. O nome Grant e Elise pairava ali, imponente como um convite que não precisava de palavras para explicar seu peso. Era a casa de alta costura que anos antes havia rejeitado seu portfólio com um sorriso condescendente e um talento promissor, mas imaturo. Agora, o e-mail começava com querida Claire, não querida Heloise, não prezada designer, e pedia uma reunião para discutir uma colaboração exclusiva. Ela não sorriu. Não era vingança o que sentia, mas algo mais profundo, mais quieto. A sensação de um círculo se fechando sem que ela precisasse forçá-lo. Claire estendeu a mão, tocou a tela com os dedos ainda levemente trêmulos da manhã, e deslizou o e-mail para baixo, como quem vira uma página já lida. Agende para a semana que vem, disse, a voz firme. E cancele as entrevistas. Todas. Keisha hesitou, os dedos pairando sobre o dispositivo. Mas, Vogue está insistindo. Eles querem uma exclusiva sobre a transição? Eles podem esperar. Claire virou-se para a janela, onde o sol da tarde pintava listras douradas sobre os tecidos dobrados em sua mesa de trabalho. Ou não. Não é mais sobre o que eles querem. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de quietude que precede uma decisão irrevogável, como um instante antes de uma tesoura cortar a linha que segura um vestido no manequim. Keisha anuiu, digitou algo rápido e saiu, deixando Claire sozinha com o som de sua própria respiração e o farfalhar das páginas de um caderno novo, ainda virgem. Ela abriu. Não havia esboços prontos, nem croquis aperfeiçoados, apenas o traço hesitante de uma caneta que pela primeira vez em anos, não precisava se esconder. Claire pressionou a ponta contra o papel e começou a desenhar, não para um cliente, não para uma coleção,
não para provar nada a ninguém. Desenhou porque a linha pedia, porque suas mãos lembrava, porque algo dentro dela, finalmente livre, precisava. Lá fora a cidade seguia seu ritmo alheio. Carros buzinavam, pessoas passavam apressadas, vitrines exibiam tendências que mudariam em semanas. Mas ali, entre aquelas quatro paredes, o tempo obedecia a outra cadência. Claire não era mais a sombra que assinava como Heloise, nem a filha que suplicava por migalhas de aprovação. Era a mulher que havia enterrado o medo no sótão de uma casa vazia e ressuscitado com um nome próprio. Quando o telefone vibrou novamente, outro número desconhecido, outra oportunidade, outro nós sempre soubemos do seu potencial, ela não atendeu. Em vez disso, pegou o celular, abriu a galeria e encontrou a foto que tirara naquela manhã. A carta do pai, agora emoldurada acima de sua escrivaninha, as palavras, minha brilhante Claire, visíveis mesmo à distância. Colocou o aparelho no modo silencioso e voltou ao desenho. A linha no papel ganhava vida curva após curva, como um fio se desdobrando no escuro até encontrar, finalmente, a luz. A mão da garota tremia levemente quando se levantou, os dedos apertando a caneta como se ela pudesse escapar a qualquer momento. E se eu não souber fazer? A pergunta saiu num fio de voz, quase engolida pelo peso do próprio medo. Claire não sorriu daquela forma condescendente que os professores usavam para acalmar alunos inseguros. Em vez disso, ela se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, e olhou diretamente nos olhos da jovem. Você já sabe. A afirmação foi tão firme que a sala pareceu conter a respiração. O que você não sabe ainda é como confiar nisso. E é por isso que estamos aqui. Ela se afastou da mesa e pegou um pedaço de muslin branco, esticando-o entre as mãos como se fosse uma pele fina demais para esconder a verdade. A primeira vez que segurei uma agulha tinha 10 anos. Minha mãe me disse que eu estava desperdiçando tempo. Meu professor de arte riu quando eu falei em costura como arte. E o primeiro ateliê que me contratou? Pagaram para que eu ficasse no canto ajustando orlets, enquanto o outro assinava meu trabalho. Sua voz não tremia. Não havia amargura, apenas a clareza de quem já havia medido cada palavra antes de dizê-la. Mas eu continuei. Porque quando você sabe, ela apertou o tecido entre os dedos, quando você sabe que aquilo ali um gesto para o papel em branco, para as tesouras, para a máquina de costura no canto, é a única linguagem que faz sentido, não importa quantas pessoas tentem te convencer de que você está errada. Você volta. Todos os dias. Até que um dia você olha para trás e percebe, elas não estavam te parando. Estavam te preparando. A garota de cabelos cacheados engoliu em seco. E se eu errar? Claire soltou o tecido sobre a mesa, alisando-o com a palma da mão como se fosse um mapa de possibilidades. Você vai errar. Vamos todas errar. A questão não é evitar o erro. É aprender a olhá-lo nos olhos e dizer: isso não me define, ponto. Ela pegou uma tesoura e cortou o muslin ao meio, com um som seco que ecoou no silêncio. Aqui, não há rasuras que não possam virar costuras. Não há falhas que não possam se tornar detalhes. Com movimentos precisos, ela começou a dobrar as bordas do tecido cortado, transformando o que era um rasgo em uma flor delicada fixada com um alfinete. A moda não é sobre perfeição. É sobre coragem. Sobre decidir, a cada ponto, a cada linha, que você existe. Que seu nome merece ser dito. Uma pausa. Então, com um sorriso que não pedia nada em troca, ela empurrou o tecido e as tesouras na direção da garota. Agora, me mostre o que você sabe. O jeans remendado no joelho pesava nas mãos da garota como uma confissão. Minha tia diz que moda é só para ricos, ela sussurrou, os olhos fixos nas costuras desfiadas. Eu sou pobre. Alguém como eu. Pode mesmo fazer o que você faz? As palavras pairaram no ar, frágeis como teia de aranha sob a luz da manhã. Claire aproximou-se não para responder, mas para ver. Sua voz, baixa porém inquebrantável, cortou a dúvida como uma lâmina afiada. Luxo não é dinheiro, querida. Luxo é saber que você merece ocupar espaço. A garota piscou, como se a ideia fosse tão estranha quanto um vestido de seda em meio ao pó. Claire sorriu. A peça mais valiosa que já criei não custou fortuna. Custou coragem. Alguém em algum canto da sala soltou um suspiro trêmulo. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de reconhecimento, daquele tipo que queima a garganta antes de libertar a voz. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, as mãos começaram a se mover. Lápis riscaram papel, hesitantemente a princípio, depois com traços mais ousados. Tecidos foram seguros contra a luz, virados, experimentados. Perguntas brotaram primeiro tímidas, depois em cascata. Riram nervosas, depois soltas, como pássaros que descobrem o céu pela primeira vez.
Quando o dia se esvaiu, as garotas saíram devagar, cada uma demorando um segundo a mais do que o necessário. Uma deixou um bilhete dobrado sobre a mesa, obrigado por me ver. Outra perguntou já na porta se poderia voltar amanhã. Claire ficou sozinha no ateliê novamente. Caminhou até o canto dos fundos, onde uma placa de cortiça inclinada contra a parede guardava segredos. Preso a ela, um esboço amarelado, linhas tremidas, aquarelas desbotadas, o primeiro vestido que desenhara aos 10 anos, colorido com canetinhas, colado com retalhos de renda que encontrara no lixo. Pegou com cuidado como se fosse feito de vidro. Depois, sob a luz dourada da tarde, desdobrou uma folha nova sobre a mesa central. O lápis tocou o papel, não com a incerteza de outrora, mas com a naturalidade de quem já não pede permissão. As linhas fluíram, não porque suas mãos fossem infalíveis, mas porque ela sabia que tinha o direito de traçá-las. Seu nome não era mais um rabisco escondido no canto da página. Era uma assinatura firme e sem desculpas, Claire Sutton, escrito com traços que não tremiam. O sol mudou de ângulo, beijando o esboço recém-nascido. A tinta ainda úmida cintilou por um instante, como se o próprio papel respirasse. Claire recuou, inclinou a cabeça e sorriu. Não porque fosse perfeito, mas porque era seu. E desta vez, o mundo inteiro veria. Foi assim que Claire Sutton, a menina esquecida na sombra da irmã, a costureira que apanhava migalhas de elogios, reconquistou seu nome, sua voz, seu futuro. Não com vingança, mas com clareza. Não através de batalhas, mas da verdade mais simples e devastadora. Ela não precisava provar nada para quem a havia ignorado. Bastava brilhar para quem nunca fora visto. E talvez esta seja a vingança mais poderosa de todas. Não a luta para ser aceita, mas a graça de florescer sem precisar do aplauso de ninguém. E você? Se estivesse no lugar de Claire, o que teria feito? Teriam sido suficientes as desculpas silenciosas, ou você teria ido além? Conte-nos. Deixe nos comentários qual parte dessa história ecoou mais fundo em você. E se acredita, como nós, que histórias assim de traição, cura e renascimento merecem ser contadas, inscreva-se. Toda semana trazemos relatos que provam, às vezes, a voz mais quieta é a que grita mais alto. Até a próxima!